Vamos abrir nossas Bíblias, Atos capítulo 16. Essa é a terceira exposição do capítulo 16 de Atos. Nós estamos caminhando e desfrutando da maravilhosa palavra do Senhor e tem sido enriquecedor para o pastor de vocês estar lendo esse capítulo nesse tempo. Tem me confrontado, tem me direcionado, tem me dado gás e energia, tem feito meu coração pulsar mais forte pela obra missionária e pela implantação de igreja, tem me feito alargar as fronteiras com agilidade e olhar para aquilo que Deus pode fazer na vida daqueles que se dispõem. Então eu gostaria que você fosse para dentro desse capítulo com muita fome, porque certamente Deus tem saciado a minha fome nesse capítulo e vai saciar a sua fome também. Se coloque de pé, vamos ler a palavra de Deus. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 11. Amém? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que por ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que lhes se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça e à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites.
A seguir, ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais da justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, e querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham os oficiais de justiça e comuniquem isso a nós. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogavam que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Senhor, que maravilhosa perícope está diante de nós, ó Deus. Como é bom, Pai, desfrutar da Tua palavra. Nós podemos, ó Pai, na leitura da Tua palavra, sentir o Senhor nos falando, ouvir a Tua doce voz, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, te suplicar que o pregador dessa noite não te atrapalhe e que o Senhor fale claramente a cada coração. Tenha misericórdia, Deus, na minha vida. Me use, Senhor, para a sua glória e edificação do seu povo. Se há um desejo no meu coração nessa noite, é de ser usado por Ti. E eu te peço, me use. Me use, Pai, como instrumento nessa noite de glorificar o Teu nome e de edificar a Tua igreja. Em nome de Jesus, fale conosco, poderosamente. Nos marque com a Sua palavra. Visita-nos com a Tua palavra. Que seja manifesta a Tua presença nesse lugar através da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Nós já abordamos que na necessidade da obra, ninguém trabalha sozinho. Paulo, então, ao chegar na sua viagem missionária, na percorrida da sua viagem missionária, Paulo, ele vai chegar em Derbe, Listra, e ele vai ter, entre aqueles irmãos que estavam ali, frutos da primeira viagem, evangelizados, e agora ali tem uma congregação, e Paulo está passando para edificar aquela congregação, ele passa e o povo identifica, olha, nós temos aqui alguém que tem se destacado em servir a comunidade, ele está preparado. Você, Paulo, venha olhar para ele e ver nele uma característica de liderança. E Paulo, então, identificando a necessidade da obra, vai tomar esse jovem chamado Timóteo e levar junto com ele. Quando, então, nós vamos ver a primeira dobradiça, depois, então, de Paulo ver a necessidade da obra, de obreiros na obra, e a primeira dobradiça é que Paulo vai almejar a evangelização. Ele vai começar a andar e viajar para a evangelização, levando com ele Timóteo. Ele passa por algumas igrejas, apresenta os primeiros documentos de tratado a respeito de confissão de fé, de doutrina da igreja feita em Jerusalém. E então, nesse início de viagem, ele passa por algumas igrejas perto e ele vai viajar para mais longe. Nós observamos na última pregação o trajeto missionário na segunda viagem do apóstolo Paulo. E quando ele está navegando, ele escolhe um lugar para evangelizar, ele mira a Ásia e ele quer evangelizar a Ásia, de modo que as estratégias elas são importantes, as estratégias elas mostram o interesse, a objetividade da pregação do evangelho e o pronto receber o chamado de evangelista. Charles Spurgeon disse que todo crente ou ele é um evangelista
Um missionário, ele é um impostor. Paulo, quando se converteu, agora ele se dedica a sua vida em prol do reino. E aí ele mira a Ásia, de modo que as estratégias são importantes, mas nós não podemos perder a sensibilidade da direção do Espírito, porque o Espírito lhe diz, na Ásia não, na Ásia não. E aí Paulo ora, eu imagino o apóstolo Paulo fazendo uma oração, e logo depois ele dorme, quando ele dorme o Senhor lhe direciona, mostrando a visão de um varão macedônio, dizendo, passe por aqui e nos ajude. Então o apóstolo Paulo, ele tem a direção, ele tem a vontade, e ele mira então e depressa para a Macedônia. A Macedônia é muito grande. Macedônia, uma geografia vasta. O apóstolo Paulo vai logo descer para Troade, depois seguir para Samotracia. E no dia seguinte, para Neápolis. Eu gostaria de enfatizar que em cada lugar que o apóstolo Paulo passou, ele pregou o Evangelho, existiu uma pregação do Evangelho. Essa viagem, ela não foi só de escalas, ela foi objetiva. E então ele chega num lugar que ele tinha traçado de estratégia, que é Filipos. E quando ele chega em Filipos, ele vai desenvolver então ali uma base missionária, através da implantação de uma igreja. Gostaria de destacar que o Evangelho não pode ser contido, impedido por ninguém. O Evangelho direcionado pelo Espírito, na capacitação de Cristo, pelo poder dele, firmado na palavra, na verdade, ele não será parado, nunca. A única coisa que eu temo que pare o crescimento e o avanço do Evangelho é a própria igreja, nos seus desvios doutrinários, no seu secularismo, no seu liberalismo teológico. É certo que, mesmo assim, haverá o remanescente que avançará em prol do Evangelho. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio aos açoites, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às privações, o Evangelho está crescendo, está ganhando proporção, está alargando as fronteiras. E aí, depois de avançar até chegar a Filipos, eu gostaria de dar de ponto inicial ao sermão, para logo transitarmos para o ensino e aplicação objetiva do texto lido. Eu gostaria de destacar sobre essa cidade, Filipos, capítulo 16, versículo 10. Está nos dizendo que ele foi para ali para quê? Para anunciar o Evangelho. Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, versículo 10. Versículo 11 vai mostrar a trajetória dele até chegar a Filipos. Filipos era um distrito de Roma. Filipos era o primeiro distrito da Macedônia e uma colônia romana. E aí nós precisamos demarcar e olhar para isso, que Deus direciona ele a uma estratégia, a uma harmonia entre a estratégia do homem e a sua responsabilidade na missão e na implantação de igreja, e há aqui também o poder de Deus agindo na direção e orientação e capacitação para a obra eficaz de salvação através do Evangelho e da evangelização. E então Filipos é o lugar que Deus programa, o lugar que Paulo escolhe e o lugar que vai nascer a primeira igreja cristã na Europa, embora ficasse exatamente no meio e dividisse o Ocidente do Oriente, e embora fosse uma cidade que dividia a Ásia da Europa, era uma rota de passagem, era um caminho importantíssimo, era uma estrada importantíssima que passava por Filipos. E Filipos era uma cidade muito importante geograficamente. E estrategicamente Paulo está inserindo essa igreja, a primeira da Europa, ali. Observe a inteligência, a sabedoria que Paulo está buscando praticar em criar, em fundar a primeira igreja cristã da Europa em Filipos.
Era uma cidade de rota. É uma cidade que todos passavam, por exemplo, Campos dos Goytacazes é uma cidade de rota. Para ir para o Espírito Santo, passa em Campos. Tem a 101 que corta. São João da Barra, que é uma cidade agora portuária, passa em Campos. Se você vem do lado de cima, norte, noroeste, Fluminense, Campos dos Goytacazes. Uma cidade que tem muitos hospitais, uma cidade que tem polos estudantis, das mais variadas faculdades. Para você ter noção de como era a cidade de Filipos, eu estou comparando-a com Campos dos Goytacazes. Você pode se situar e ver a importância de uma cidade, um polo, um grande polo. Já foi uma potência de Ceasa, já foi uma potência de receber embarcações. E ali, esse ponto, e é uma cidade de de perfuração de petróleo, muitas plataformas, são da bacia de Campos, uma cidade importantíssima para o Brasil. Agora, Paulo está no Brasil e quer implantar uma igreja estratégica, não tem evangelho. Dados os dias de hoje, não tinha evangelho. Paulo vai olhar para uma cidade estratégica. Filipos é uma cidade estratégica, geograficamente. Liga os dois continentes. Pessoas da Ásia passam, pessoas da Europa passam. Em Filipos também, na geografia de Filipos, existiam muitas minas que davam muito ouro, prata, púrpura. Talvez esse seja o motivo de Lídia estar ali. Não vou entrar ainda na vida de Lídia, que era uma empresária do ramo de vender púrpura. Nós vamos observar, irmãos, que é importante isso na implantação de uma igreja. E qual é o impacto que isso tem? Hoje, quando nós vamos estudar missiologia, os missiólogos ou os missionários, eles criaram agora uma estratégia. Não se pode entrar, por exemplo, na Arábia Saudita para pregar o Evangelho. O que é que eles fazem? Eles olham no mundo todo, onde é a cidade do mundo todo que tem mais cidadãos da Arábia Saudita morando. Por exemplo, São Francisco, nos Estados Unidos, Nova York. E o que é que eles fazem? Eles enviam missionários para morar nos bairros que esses estão morando, para pregar o Evangelho para esses. O que é que eles estão fazendo? Eles estão alcançando a Arábia Saudita sem ir na Arábia Saudita. Estratégia. São as cidades cosmopolitas. Elas recebem muitos cidadãos de outras cidades. E aí eles conseguem evangelizar sem ir propriamente na área de risco que é a Arábia Saudita. Estou dando um exemplo, existem vários outros exemplos. As estratégias são importantes. Agora também, Filipos é historicamente muito importante para a implantação de uma igreja. Ela recebe esse nome depois que Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, famoso, conhecido, estudado nos livros de geografia de 5ª, 6ª e 7ª série, até o nono ano agora que nós falamos, se estuda a respeito das conquistas de Alexandre o Grande, os seus feitos. Miguel vai estudar muito sobre ele, sobre as suas estratégias. Esse homem, ele conquista essa cidade e coloca o nome de Filipos, porque ele é o conquistador. Ele praticamente funda e desenvolve a cultura dessa cidade. Ela também tem interesses políticos, porque era um lugar estratégico para situar o exército e defender em situações de ataque. Era um exército que dali se locomovia muito rápido para a defesa. Ele conquista essa cidade, mas tempo depois ele sofre um golpe, o império sofre um golpe, sob o domínio de Brutus e Cássius. E Otávio, um grande general, ele trava ali uma batalha importante, que é através dessa batalha que ele consegue retomar o império e devolvê-lo ao imperador. Por isso essa cidade fica marcada, e por isso ela é uma colônia romana. Ela recebe o título de colônia romana. Para ali eles enviam os reformados da guerra, aqueles generais que não serviam mais na guerra, que estavam aposentados.
Aqueles que tinham sido condecorados, eles enviavam para ali para servir naquela colônia. Paulo tinha um objetivo. Colocando e marcando o território em Filipos, eu estou com a ponta do pé em Roma. Eu estou já praticamente dentro da cultura romana. Vai se espalhar que nós chegamos aqui. Muitos da capital vêm aqui. Muito da cultura da capital é praticada aqui. E esse distrito vai ser uma porta de entrada em Roma. E ali, Paulo começa a pregar o Evangelho. Ele não foi para ali para outra coisa. Ele não foi para ali para arrecadar fundos para a igreja ficar bonita. Ele não foi para ali porque ali era um lugar que teria recursos para fazer uma igreja imperialista e agradar o imperador. Ele foi para ali, capítulo 16:10, para anunciar o Evangelho. E é isso que ele faz. E agora já vou entrar no texto lido. Dado o pano de fundo, dado o contexto histórico, dada a geografia, dada a situação, você agora está dentro do texto, com os seus ouvidos atentos. E o seu coração precisa estar no texto junto comigo, porque nós vamos observar que Paulo, ele estrategicamente começa a pregação do Evangelho. Quando ele chega ali, o versículo 11 vai dizer que ele procurou, ele permaneceu nessa cidade alguns dias, lógico, ele chegou, foi observar a movimentação da cidade, e logo em seguida, versículo 13, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Sentando, falamos às mulheres que ali estavam conosco. Começou a pregar o Evangelho. Paulo sabia de tudo isso, e certamente ele tinha o objetivo de um alcance maior, objetivamente, do que a cidade de Filipos. E ele vai entender que ele não está evangelizando só um lugarzinho. Ele vai pregar, ele vai começar pregando. Uma cidade cosmopolita, uma cidade de muitas línguas e muitos povos diferentes. Uma cidade de mercado. Potencial mercado. O próprio texto nos mostra 3 nacionalidades diferentes. Olha comigo o versículo 16, capítulo 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Tiatira é uma cidade asiática. Olhe comigo agora também para o versículo 16 do capítulo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Essa aqui era uma cultura grega. Os gregos, eles escravizavam meninas, mulheres, e usavam elas tanto para a escravidão sexual, para a escravidão espiritual, possessando ela através das invocações mais obscuras e usando elas para serem lucrativas. Agora olhe comigo também mais um versículo e temos aqui outra cidadania. Temos uma asiática, temos uma grega e agora nós vamos ter um romano. Capítulo 16, versículo 27. O carcereiro despertou do sono, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, e ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Nós temos aqui um cidadão romano. Não era permitido servir ao Estado de outras nacionalidades, principalmente no que diz respeito ao exército imperial, ao exército do império. E esse serviço era um serviço do exército, em que aqueles que já haviam servido no exército e estavam ali naquela cidade, como se fosse aguardando uma chamada rápida, pronta. Aqueles reformados, os velhos heróis de guerra, eles iam para ali e esses serviam, tomando conta dos cárceres. A história nos ensina a respeito disso. Nós temos aqui um cidadão romano, tradicional. E aí, irmãos, nós vamos caminhar e observar o poder do Evangelho. O poder do Evangelho que alcança todos. O poder do Evangelho que é para todos e alcança todos.
Quando eu digo todos, irmãos, nós precisamos desconstruir a ideia liberal, universalista, de que o mundo todo, então, está tranquilo, o evangelho vai alcançar todo mundo. Isso não é uma verdade óbvia. Isso não é uma verdade óbvia. Você sabe, você já conviveu com pessoas que nunca se renderam ao evangelho e que morreram. Aí você quer dizer, pastor, mas quem sabe? A decisão é pessoal, ninguém sabe. Irmãos, o salvo, ele dá características de salvo. Até o ladrão na cruz deu característica de salvo. Senhor, lembra-se de mim quando entrar no paraíso. Ele está morrendo, ele está no seu último suspiro. Talvez ele falou isso e nem escutou a resposta de Cristo. Mas ele deu uma característica, ele clamou por salvação. E nós precisamos resgatar, enquanto reformados, alguns textos bíblicos, porque não é porque os liberais, não é porque os universalistas passaram a usar esse texto e aplicá-lo erradamente, que nós devemos esconder esse texto, deixar ele quietinho na gaveta. Esse texto é um texto bíblico, e a Bíblia diz que toda ela é inspirada por Deus. Nós não podemos ter textos preferidos para falar da doutrina, nós devemos ensinar e pregar toda a doutrina. João 3,16, nós vamos recitar em alto e bom som no 3, 1, 2, 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui o texto vai mostrar uma doutrina bíblica da graça, aquele que nele crê. Quem crê? Somente aquele que o Pai me der. Eu já ilustrei para vocês no ponto de pregação. Sabe o que esse texto aqui nos ensina, irmãos? É aquele grande portal colocado numa grande avenida que está passando um monte de gente e do lado de fora está dizendo assim, vinde a mim. Está escrito assim, eu vou aplicar esse versículo nessa ilustração. Está escrito assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te ama, está escrito lá nesse portal. E aí passa um e fala assim, Deus me ama? Larga isso. Um monte de gente me ama. Minha mãe me ama. E vai embora. Passa o segundo. E ele é até interessado de... Deixa eu ver aqui esse portal. Que portal diferente. Deus me ama. Interessante, rapaz, mas você quer saber? Eu não gosto muito desse negócio de crente. Isso é coisa de crente, coisa de igreja. Estou fora. Não gosto disso não. Ele passa batido. Aí passa um terceiro, e ele olha para aquela frase, e está escrito, Deus te ama. E ele olha para aquela frase, e é comigo, ele me ama, eu sou miserável, deixa eu entrar aqui, é para mim isso. E ele entra naquele portal, entra porque Deus te ama. E ele entra naquele portal, e quando ele entra naquele portal, ele começa a ficar vislumbrado, olhando aquele lindo bosque, depois de ter entrado, e aí então ele começa a pensar, Deus me ama. Ele olha para trás, e quando ele olha para trás, ele se depara com o lado de dentro do portal, que está escrito, só entra aquele que crê, e ninguém vem sem o Pai o trazer. E aí ele se prostra e diz, obrigado porque o Senhor me trouxe. Obrigado porque eu entrei porque o Senhor me trouxe. Quando eu digo todo, o evangelho para todos, eu estou dizendo todo tipo de homem. Eu estou dizendo para todos os povos, língua, tribos e nações. Eu estou dizendo para todas as classes sociais. Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mateus, capítulo 24, é uma ordem de Cristo, irmãos, a gente fazer isso e pregar para todos. Não podemos ser seletivos. Quem seleciona é o Evangelho, quem salva é a graça. O apóstolo Paulo está pregando numa cidade cosmopolita, de muitas representações sociais, culturais. Ele está pregando o Evangelho. Ele não está selecionando onde vai pregar, ele está sendo objetivo em pregar. Quem estiver escutando e se manifestar é porque Deus lhe abriu o coração. Está no texto, eu vou te mostrar.
Mateus capítulo 24, versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O que é que vai acontecer, irmãos? O evangelho do reino vai ser pregado aonde? Não, essa classe social pobrinha que precisa comer, eu levo uma cesta básica, estão precisando mesmo, eu prego o evangelho. Não, eu não misturo muito com essa gentinha não, de favela, de comunidade, não. Deixa eu pregar para os ricos, porque você sabe que é mais difícil um rico entrar no céu. É mais fácil passar uma agulha, um camelo na agulha, do que um rico entrar no céu. Deixa eu pregar para os ricos. Pregar para quem? Para todas as nações, em todo lugar pregar o evangelho. E aqui Paulo está chegando num lugar, ele vai pregar o evangelho, porque a salvação é obra de Deus, a pregação é obra do homem. Você não salva ninguém, por isso você tem que pregar. Você não sabe, você não foi capacitado com a visão de quem vai ser salvo e quem não vai, e ninguém foi, a não ser o Filho, porque o Pai deu os eleitos a Ele na cruz. E aqui, irmãos, nós vamos ver que está se formando então uma igreja diante da pregação do Evangelho, porque Deus é quem abre o coração daqueles diante da pregação do Evangelho que se abrem. Deus vai abrir o coração, Deus vai gerar fé no coração. Olha comigo, versículo 14: certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus, que nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para entender ou atender as coisas que Paulo dizia. E aí, o Hernando Dias Lopes diz que existe aqui um concurso de 3 fontes. Paulo prega, Lídia ouve e Deus abre o coração. E esse concurso de 3 fontes tem que acompanhar o crente na pregação do Evangelho. Vai ter que sempre ter alguém para pregar, sempre alguém para ouvir e sempre Deus para abrir o coração dos salvos, senão não acontece salvação. É o concurso de 3 fontes. Alguém prega, alguém ouve e quem abre o coração? Deus. Paulo prega. E aí, essa igreja está se formando, porque Deus começa a abrir o coração daqueles que Ele ia salvar naquele lugar. Aqui nós vamos ver, nessa igreja, que está se formando um modelo maravilhoso de igreja. Um modelo maravilhoso de igreja. Deus salva gente de todo tipo, de todas as classes e culturas. Uma asiática, uma grega e um romano. Essa igreja era uma igreja onde se reunia mais de uma cultura, sem preconceitos. Essa igreja tem diversas classes sociais. Por que diversas classes sociais? Lídia era uma empresária, vendedora de púrpura. E púrpura naquela época era caríssimo. Somente aqueles que tinham muito poderio econômico poderiam movimentar esse tipo de carga e transportá-la, ainda mais importar. Ela era uma asiática, ela estava ali para fazer os seus trabalhos e importar. Nós temos aqui uma mulher riquíssima, uma empresária, que o evangelho é pregado, Deus abre o coração dela e ela então se rende a Cristo Jesus. Mas também nessa igreja nós vamos ver que tem uma moça escrava dominada por Satanás e pelos homens. Veja comigo. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possesso de demônios, ou de espírito adivinhador, o qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Ela tinha um demônio que possuía, ela tinha senhores que a possuía. Uma jovem que estava envolvida com as mais horrendas coisas espirituais. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque nós, batistas reformados, meio que ficamos, negócio de demônio, cuidado com isso, não mexe muito com isso não. Cuidado com esse negócio de demônio, esse troço é bravo. Uma vez o pastor estava pregando na igreja e estava falando, né, que o diabo possuía pessoas e que demônios
possuía pessoas, as pessoas ficavam possessas, isso é bíblico. E aí, de repente, tinha entrado um bêbado na igreja, só o pastor tinha visto, ele tinha sentado lá atrás. E aí o pastor começou falando como que a igreja tinha que agir. Irmãos, nós devemos repreender em nome de Jesus. Não podemos dar palanque, nós devemos chegar ali, repreender em nome de Jesus, chegar perto, retirar do culto, orar. Escuta. E aí o bêbado tinha chegado, ninguém viu, ele chegou quietinho, encostou lá e estava dormindo. E aí, cochilando, e o pastor ensinando sobre isso, de repente o bêbado deu um salto e falou: "Ah!" Sabe o que aconteceu? Não ficou um crente dentro da igreja. Correu todo mundo. Até o pastor. Os crentes correram para lá, o pastor correu para cá. Irmãos, isso acontece. Como que uma igreja bíblica, saudável, lida com isso? Como que Paulo lidou com isso? A Bíblia vai dizer que Paulo, ele se incomodou com aquilo. Se repetia muitas vezes. Nós cruzamos com pessoas possessas de demônios todos os dias, irmãos, que estão carregadas, estão dominadas, ou estão endemoniadas ou estão endemonizadas. Nós não podemos nos encolher num cantinho e deixar que o neopentecostalismo trate disso, não, nós precisamos tratar disso biblicamente, porque a palavra de Deus nos diz que Deus nos ungiu para pregar a libertação, irmãos. Anunciar a libertação. Cristo veio para libertar. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar do domínio do pecado, do diabo, das trevas, do mundo, libertar de tudo. Nós criamos aquilo que é... Não, isso aqui que é jaula. Tem jaulas espirituais de demônios. Isso é um fato. Como que a igreja lida com isso? Como que o apóstolo Paulo lidou com isso? Paulo já estava injuriado com aquilo todo dia. E aí, olha comigo, versículo 17. E o versículo 18. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se para o Espírito, disse: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Acabou. É isso aqui que a igreja faz, irmãos. Quem é você? Qual o seu nome? O que você veio fazer? O que você está fazendo com ele? Isso é o diabo entrevistando o diabo para os diabos ouvirem. O que a igreja faz? O que crente faz? O que um cristão bíblico faz? Quando percebe que uma pessoa está atribulada, o que ele faz? Em nome de Jesus, eu te mando, saia dela. Acabou. Acabou. E o que acontece? Imediatamente ele saiu. Agora, nós precisamos entender a seriedade que Paulo tinha com o Evangelho, com Cristo. Ele não estava brincando com Cristo. Muito crente tem medo disso aqui, porque pecadinho aqui, pá, não sei o que e tal. Aí, meu irmão, na hora que manifesta um demônio, ele quer, você vai que sai dele e entra em mim. Irmãos, isso é sério, tá? Uma igreja bíblica, uma igreja que quer pregar o Evangelho, ela tem que se comprometer em assumir o papel de ministério de libertação. E o ministério de libertação não é essa loucura que estão inventando, não, essa parafernália doida, essa macumba gospel, não. Ministério de libertação é você pregar o Evangelho e ao perceber que pessoas estão cativas de Satanás, dizer aos espíritos imundos que se retirem delas em nome de Jesus, porque o Evangelho é poderoso para salvar o mais terrível homem que estiver possuído do maior número de demônios, porque o Evangelho é poderoso e não há nada mais poderoso do que o Evangelho. Você está firmado no Evangelho? A igreja está firmada no Evangelho, essa igreja está fundada no Evangelho, é um compromisso sério com a evangelização, com o cristianismo. Existem homens sérios fundando uma igreja em Filipos, eles não estavam brincando.
Mas aqui também, irmãos, o texto nos mostra que essa jovem moribunda, escravizada por Satanás e por homens impiedosos, se converteu. Não podemos dizer que se converteu, mas ela foi liberta. Foi liberta. E eu, particularmente, não consigo entender Deus libertando alguém para que esse alguém não seja salvo. Ah, meu pastor, já vi acontecer por isso. Talvez você viu um teatro. Estou falando de coisa séria, de conversão. Falando de conversão. O que acontece, irmãos? Paulo continua o seu ministério de pregação do Evangelho. E depois de fazer aquilo ali, ele foi preso. Observe que lá no final, Paulo vai dizer, mas eu sou cidadão romano, vocês não podiam ter feito isso comigo. E aqui, depois de libertar essa jovem, e depois de ele ser apanhado por aqueles homens que tinham sua esperança de lucro indo embora, ele é açoitado, ele apanha e não reivindica a cidadania romana. Ele podia ter falado aqui, olha, eu sou cidadão romano, não me prenda. Ele só falou no final do texto, baixa a vara. Quieto, eu sou cidadão romano, não pode me bater. Ele ficou quieto. Paulo estava guiado pelo propósito de Deus, e o propósito de Deus era colocar Paulo dentro de um cárcere, onde um homem romano de origem original, um romano original, ia ouvir o evangelho. Paulo já pregou para uma asiática, por uma grega e agora um romano. Essa igreja está crescendo, e agora quem se converte é uma família romana. E eu estou falando das classes sociais, moribunda, pobre, escrava, não tinha nada, uma milionária, vendedora de púrpura. E agora nós temos aqui uma classe média, o funcionário público. Carcereiro era um funcionário público, ele servia o império. Nós temos aquela classe do meio, aquela classe média, uma vida tranquila, ele cuidava bem da sua família, ele tinha o seu trabalho, se comprometia. Temos aquele homem simples, modesto, mas equilibrado, tinha as coisas tranquilas. Ele não era um escravo nem um milionário. Ele era a classe média. Deus deseja que a igreja seja multissocial, multicultural. Aquele homem, ele estava estabilizado. Pagava os seus impostos, servia a Roma, tinha um comprometimento com o seu serviço. Afinal de contas, ele recebe recomendação, e quando dão recomendação para prender Paulo e Silas, vai dizer, prenda eles com o máximo de segurança. E a prisão máxima naquele tempo, ele estava colocando Paulo e Silas na prisão máxima, então era um cara de grande importância. Funcionário público. Essa igreja, ela tem pessoas que foram salvas de culturas religiosas diferentes. Lídia, possivelmente, era uma gentia que tinha aderido ao judaísmo. O que o texto fala dela? Temente a Deus. Uma mulher temente a Deus, que nos escutava. Não é crente, ela vai se converter depois disso. Ela era alguém da cultura asiática que ouviu falar das leis de Deus e ela buscava praticar as leis. A religião dela talvez fosse o judaísmo. Bem provável. Temos uma escrava que vivia no misticismo. Vivia uma vida de religião que adorava demônios e possuía pessoas, esses demônios. E nós temos aqui um romano, funcionário da coroa, e a sua religião, a religião de um funcionário da coroa, era Roma. A religião dele era Roma. Roma era a sua religião. E o seu Deus, sabe quem era? Era César. O que Deus está fazendo? Deus está juntando e salvando essas pessoas. O evangelho não foi adaptado, o evangelho só foi pregado. Houve pregação do evangelho. E quando o evangelho é pregado, Deus junta irmãos diferentes e faz uma igreja cheia de diversidade.
Nem todo mundo é igual aqui, irmãos. Nem todo mundo tem a mesma formação familiar. A nossa cultura cristã, até chegarmos e entendermos o Evangelho, foi construída, às vezes, atropeladamente. Deus nos junta, irmãos. Deus nos junta. Aquele que viveu uma vida depravada, em bebedice, aquele que viveu uma vida de idolatria, aquele que viveu uma vida de promiscuidade, aquele que viveu uma vida marcada na sua área sexual, Deus traz pelo poder do Evangelho, junta essas pessoas. Somente o poder do Evangelho pode fazer isso, irmãos. A psicologia falha. Somente o poder do Evangelho pode trazer essas pessoas, libertar, arrancar aqueles ranços que o mundo deixa. E aí nós falamos de libertação. O Bonhoeffer, ele diz sobre libertação: somente o ato de libertação pode vencer a tolice. Ele entende que uma das maiores cadeias que nós precisamos ser libertos é a tolice. Um ato de instrução ou argumentação lógica nada pode fazer para convencer o tolo de sua tolice. Antes de tudo, o tolo precisa de uma libertação interior autêntica. Quantas pessoas precisam de libertação? Libertação de um demônio. Falando de libertação de si mesmo, da sua tolice, da sua ganância, do seu falso entendimento. Tim Keller, ele diz: o Deus de amor e perdão pode perdoar e restaurar qualquer e todo tipo de pecado. Não importa quem nós somos e também não importa o que nós fizemos. O Evangelho poderoso do reino. As minhas palavras, elas podem te levantar, mas elas não podem te libertar. As minhas palavras, elas podem fazer você ser massacrado por um conteúdo moralista, mas ela não pode mexer com a sua alma. Somente o Evangelho pode salvar, pode mexer com a alma, pode libertar. Nós vamos, então, observar que Deus está salvando, agindo com o poder do Evangelho para alcançar essas pessoas diferentes. Me alcançou. Alcançou aquele religioso que ia para a igreja desde novinho com a avó. Desde novinho com a avó. E na escola era um capeta. E quando ia brincar com os amigos, péssimo exemplo de embaixador do rei, religioso. Aí quando está sentado no banco do culto na quarta-feira, numa quarta-feira de abril, sentado no banco da primeira igreja, o pastor Hermínio vem pregar e fala sobre a religiosidade. O crente ir na igreja porque é um religioso. E aquilo começa a mexer com o meu coração. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E outra, já tinha até tocado na igreja. O que eu estou fazendo aqui? E aí, quanto mais a palavra me apertava e era pregada, mais o Espírito me incomodava. E aí, no final, ele deu oportunidade de conversão. E eu fui à frente. Deus pega pessoas, desde pequenininha, que não viveram uma vida marcada pelo mundo, guarda elas, dá um crescimento a elas no Evangelho, saudável, encaminha, direciona, em um dado momento ela entende, compreende o Evangelho, aplica o Evangelho na sua vida, se batiza, está na igreja até hoje. Deus pega um cachaceiro que era levado para casa, porque o cavalo conhecia o caminho de casa, e salva esse cachaceiro. E ele aprende a ler com a Bíblia. E ele vem e congrega, ele cresce, e ele conhece o Senhor, ele é batizado, e ele firma a fé, e ele é um exemplo de conversão. Nós precisamos pregar o Evangelho lá no subúrbio. E as igrejas reformadas precisam começar plantando igreja dentro dos corações de comunidades. Não podemos viver uma reforma elitizada, não existe isso.
Lutero andava no meio do povo, fez da sua casa um lugar de atender as pessoas que estavam com peste negra. Nós não podemos elitizar a pregação do Evangelho e também não podemos achar que estamos fazendo um favor para os pobres quando vamos pregar. Porque da mesma forma que um pobre de uma comunidade precisa da pregação do Evangelho para transformar a sua vida e salvar, um rico que tem tudo, ele na verdade não tem nada porque Cristo é tudo. E ele precisa de Cristo. Para encerrar, irmãos, Deus junta esses irmãos diferentes, culturas, religiões, poderio aquisitivo, e faz a igreja, a primeira igreja cristã na Europa. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Diz a palavra de Deus: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. São os salvos de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, que Deus salva com o poder do Evangelho e que se ajuntará na eternidade em um só coro e vão cantar: Santo é o Cordeiro, e nenhum outro há salvação. O Evangelho se manifestou e trouxe na sua manifestação várias experiências. Imagina Lídia dando um testemunho de conversão dela. Eu vou terminar aqui, nos 3 exemplos. Lídia dá oportunidade para testemunho de fé de Lídia. Eu estava praticando a lei. Eu orava para que Deus abrisse o meu coração um dia, para que eu entendesse. Aquele testemunho agradável de ouvir, tranquilo, amoroso. Uma pessoa que era boa, mas sabia que não era salva. Precisava de alguma coisa. Então, quando Paulo pregou, meu coração ficou aquecido. E foi um negócio tão gostoso, foi uma experiência tão suave, amorosa. Aí, agora vamos ouvir o testemunho de fé de uma jovem que foi alcançada pelo Evangelho e foi liberta. Eu vivi uma vida negra. O diabo me dominou. Eu falei coisas, ele falou coisas na minha boca. Eu gerei muito lucros para senhores que me escravizaram também. Testemunho pesado, mas que mostra o poder do Evangelho. Aí vem o carcereiro contar seu testemunho, ele vai contar o testemunho e vai dizer: eu prendi aqueles homens, eu escutei de longe uma cantoria. Eu virei para o canto e comecei a dormir. Tentei pegar no sono, e quando peguei no sono, de repente tremeu a prisão toda, balançou os alicerces, as cadeias e os grilhões eles voaram longe. E aí todo mundo disse: impactante, que poder de Deus. O que nós vemos no Evangelho transformando as vidas deles. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, esses irmãos salvos agora eles vão crescer, porque no capítulo 16, versículo 40, o último versículo que nós vemos na abordagem, vai dizer o seguinte: tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortavam. Já tinha uma igreja, tinha uma congregação aqui, eles confortaram aquela igreja, e agora eles estão crescendo. 1 Coríntios 12, 27, na edificação mútua um do outro, pelo poder transformador da multiforme graça de Deus, conforme 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 nos mostra. 1 Coríntios vai mostrar os salvos agora na comunhão, capítulo
27, nos diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Olha esse corpo sendo formado, com cada um de um jeito, servindo com o seu testemunho, servindo com a sua vida, servindo de impacto do Evangelho na vida deles. Esses irmãos, eles receberam a medida da graça de Deus, que eles impactou, e eles agora compunham essa igreja. E nós observamos que há um processo: pregação, conversão, batismo. E aí, quando eles são batizados, o que eles querem? Olha, vem aqui para casa, prega aqui em casa, vamos fazer aqui algum lugar de pregação. Acontece isso com Lídia, acontece com o carcereiro. Quando Lídia recebe o Evangelho, imediatamente, vamos para minha casa. E todos na família dela se alegram. O carcereiro, vamos para minha casa, todos são salvos e são batizados. Irmãos, a minha oração é que nós venhamos confiar no poder do Evangelho e marchar avante na obra que Deus tem colocado em nossas mãos. Nem um passo atrás, nem um passo para o lado, porque isso é desvio. Avante na direção de Deus, na